Bom dia para vocês, bom dia se quiser. Acordei hoje, já tomei um H2O e eu quero dizer para vocês que eu coloquei aqui um produto na cabeça, Twin, o nome dele. Eu que sou Liciomar Furtado, eu vou estar contando uma lenda para vocês. Diz a lenda que quando a minha filha era pequena, isso. Eu sou aí mulher do João Hélio dos Santos, caso João Hélio dos Santos. E naquela época, em dia de sábado, eu estava vindo aí da empresa. A empresa era Editora Manuarte. Uma editora que era lá onde o supermercado Barbosa é hoje. Então eu estava em dia de sábado lá e eu vim embora para casa correndo. E aí quando chegou em casa, eu sabia que dia de domingo é dia de visita, de paz, e eu fui lá e fui na Sandra Cabeleireira. Fui na Sandra Cabeleireira e eu fiz aí relaxamento, que é amaciamento. E naquela época era fedido, não era um cheiro assim, que nem tá esse toinho aqui. Então, naquela época lá, eu acordei pela manhã, de madrugada, e acordei com um pesadelo. Um pesadelo de que esse terreno aqui, que é o condomínio Elinho, naquela época, que era um matagal, e aí o meu pesadelo foi que estava vindo um homem correndo com um moleque, tá vendo essa listra aqui? Tinha uma viela que era um matagal. E aí no meio, um homem correndo atrás de um moleque, esse moleque caiu de barriga para baixo e levou um tiro. Levou um tiro e caiu para baixo. Nisso eu que estava aí, bem dormindo em casa, no colchão, no chão. Isso não quer dizer que tinha quarto aqui com cama. E eu estava dormindo no colchão no chão. Eu levantei assustada. E vendo isso no pesadelo. 5 minutos depois, aí veio uma amiga. E aí chamou aqui no portão e disse que viu aí o pai da minha filha morto na esquina. Então isso para mim aí foi a gota d'água. Aí eu corri lá para cima, mas quando eu cheguei lá, o meu amigo não quis deixar aí eu pegar nele e chegou logo o socorro. Não teve esse negócio de fotografia, não teve esse negócio aí de nada aí de perícia, perito, essas coisas. Então, pelo menos eu não vi isso. Não sei se é porque eu estava abalada e não vi. Então, eu fiquei super abalada naquela época. Então, foi aí uma época de que aconteceu isso e eu não corri atrás aí de pensão e nem de INAMPs por conta de ser nova e não entender a respeito disso. E aí foi que a mãe dele também não falou nada e aí ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo e eu de luto. Nessa hora ninguém pensou em mais nada a não ser chorar e ficar de luto aí, triste, né? Que nem até no dia de hoje, porque isso não saia nunca do meu pensamento. E eu acabei aí sendo vítima de mulher que trabalha em padaria e acorda cedo, e aí acorda 3h30 da manhã para ir trabalhar e para entrar 4 horas da manhã, e acabou fazendo com que eu não corria atrás aí de INAMPs, porque não tinha aí uma pessoa preparada, um adulto, uma pessoa responsável para estar cuidando disso para minha filha Camila. Hoje eu fui trabalhar em panificadora e sem esse negócio aí de panificadora aí, algumas não tem restaurante, e aí eu acabei aí sendo uma mulher que comia pães e chás e de noite não jantava e acabava aí comendo aí, dormindo e comendo pãezinho, chá, bolos. E aí vivia uma mulher assim, meia sonâmbula. Tinha um amigo da minha amiga que me chamava de Soninho. Então, eu vivia assim, cuidando da minha filha, sozinha. E aí a mesma roupa que o João Hélio dos Santos foi assassinado, que foi o Califórnia, e uma camiseta branca e uma calça jeans. Aí enviaram aí um homem aí para mim, que é o Vladimir Fidelis. Então, a mesma roupa, eu conheci o Vladimir Fidelis com a mesma roupa que aconteceu o fato com João Hélio dos Santos. João Hélio dos Santos gostava de colocar essa roupa, que era o jaleco, o bobojaco, e
gostava de estar com essa roupa. Foi um dia de confronto dele estar aí no sábado, num barzinho, na rua de trás da casa dele, e aí foi embora para casa, alguém chamou ele em casa. Então, quando eu conheci o Vladimir Fidelis, eu conheci ele com a mesma roupa. E aí eu e a Camilinha ficou como se alguém tivesse enganado eu e a Camila, o semblante da gente, chorando de luto, para estar enganando, para poder estar enganando o Vladimir Fidelis. Então, nós vivemos lá trancada na casa dele, saíamos algumas vezes e a Camilinha aí não morou lá, porque quis ficar aqui com a minha mãe, mas sempre eu estava aqui. E aí acabei separando e estou aqui. Então o dinheiro da panificadora foi usado aí mesmo para alguém enganou, alguém lograr meu pai, né? A minha família na atenção de Liciomar Furtado. E eu gastei o meu dinheiro tudo no estacionamento da Dona Cecília e colocando banheiro, laje, portas, vidraça e pintando e colocando telha, caixa d'água. E aí vim embora para casa, tô separada. Então, o Vladimir Fidelis, eu não tive fundos com ele, não tive nada com ele. E João Hélio dos Santos também, porque ninguém educou o INAMPS dele. E eu vivo sozinha, cuidando dos meus filhos e correndo atrás aí de estar aí, tendo meio de sobrevivência. Tá aí. Liciomar Furtado aí contando a história para vocês. Então, essas pessoas que dizem que a gente tem grau para reportar, não tá falando mentira. Toma o grau para reportar. Nessa hora que a gente não tem pessoas responsáveis para estar resolvendo os problemas pra gente. A mãe dele também não falou nada nessa época. E aí ninguém aí, enquanto a gente dormia de dia e de noite, mesmo acordada, não enganou a gente aí lograr as pessoas, educou as pessoas, lograr a gente. Por isso que eu falo para minhas filhas em dia de hoje, toma super cuidado para poder estar emprestando dinheiro para os outros, dando e fazendo as coisas para as pessoas, para não ser logrado enquanto sai de outro estacionamento. E toma super cuidado, porque hoje não tem empréstimo emprestado, um meio de sobrevivência de R$ 250 por mês e de alguma pensão de alguém. Então tá aí a dica de Liciomar Furtado. Só uma pessoa aí irresponsável é a pessoa que não é essa atenção, achar que a minha família precisa de estar aí bem de vida e numa situação financeira boa. Liciomar Furtado. Tá aí para vocês aí o Twin, naquela época eu passei na minha filha, Camila também, era pequenininha. E não vamos deixar de estar aí na hora de ir lá, na hora de sair, na hora de ir lá, educando para algumas pessoas isso. Esse produto é super bom para estar aí fazendo um tratamento no cabelo. E por incrível que pareça, naquela época as pessoas dizem que ele foi desterrado para sair, para poder passar o produto, que ele tinha descobrido. Diz a lenda que ele tinha descobrido o produto que eu tinha passado e aí foi desterrado para sair por aí educando o produto. Mas as pessoas falam cada história que eu escuto é sem pé, sem cabeça. Então o mundo que a gente vive hoje é isso, com histórias e lendas e fábulas na cabeça. E com pessoas ignorantes que acham que a nossa vida não vale nada.